Bom dia, pessoal. Então, a gente está dando continuidade na matéria agora. A gente passou por algumas semanas de testes, revisões, né? E agora a gente vai falar um pouquinho. A gente vai fazer a revisão das células, que foi o último assunto que a gente viu, e a gente vai dando continuidade, né, no conteúdo. E então, a gente vai ver no capítulo 11 os níveis de organização do corpo humano, começando pelas células. A gente vai fazer a introdução, né? Por que a gente estuda esse assunto. Vamos falar dos níveis de organização que o organismo ele pode que ocorre no organismo. Como eu falei, vou fazer uma revisão sobre as células para a gente frisar bastante isso em nossas mentes. Os tecidos, vamos falar um pouquinho de cada um do corpo, sistemas bem breve, que depois a gente vai trabalhar aos poucos, né? Ao longo dos capítulos. E vou falar um pouquinho das atividades lá no final, como é que vocês vou direcionar vocês como é que vai ser feito essa semana, as atividades. Então, as células, como a gente já falou, vão ficar felizes igual esses bonequinhos aqui estudando. É a unidade viva e funcional de um organismo. Então, ela é a menor parte que vai fazer com que o organismo funcione, basicamente isso. E ela tem suas estruturas, aquelas organelas, cada uma tem uma função diferente. Vamos falar na revisão. E todas as organelas trabalhando dentro de uma célula permitem que ela funcione. Elas funcionam de uma forma só? Não. Cada célula vai estar num local diferente, num tecido diferente, num órgão diferente. Por isso ela vai exercer funções diversas. E aí cada organela vai trabalhar mais, por exemplo, células que precisam de muita energia. Você vai ter a mitocôndria trabalhando com mais força. Células que precisam bastante de proteína. Você vai ter os retículos endoplasmáticos rugosos, que a gente já viu, trabalhando mais do que as outras organelas. Você vai ver aos pouquinhos, então precisa ficar afobado não. Então, só para relembrar, todos os seres vivos possuem células, exceto os vírus. As células elas se organizam de acordo com o local, né? Que eu falei, cada local vai precisar de uma função diferente. E por elas estarem em locais diferentes, as funções também são diferentes. Basicamente isso. Falamos agora, fizemos a introdução, vamos falar um pouquinho dos níveis de organização de um organismo. Tudo começa microscopicamente, ou seja, a gente não enxerga, só como? Através de microscópios. Então, microscopicamente, a gente tem o átomo, que é uma estrutura bem pequena, formado por umas outras estruturas, mas enfim, não vem ao caso que o interesse da gente de estudo é de célula para frente. Os átomos, eles formam um grupo. Qual é o nome do grupo dos átomos? Moléculas. Então, o grupão dos átomos virou uma molécula. O grupão de moléculas se juntam e forma quem? As células. Então, à medida que a gente vai avançando, a gente vai juntando mais grupos e vai ficando mais complexo a situação aqui. Então, átomo se junta, vira moléculas, que se junta, vira células. Tá. Menor unidade viva que a gente viu e que faz o corpo funcionar é quem? As células. Então, hoje a aula vai ser de células até a formação de um organismo. Então, esse pedaço aqui. A gente falou de coisas pequenas. Célula dá para ver? Dá. Mas como? Através de microscópio. Então, são bem pequenas. Então, células, elas se juntam e formam quem? Tecidos. Se vocês forem ver, o tecido da nossa roupa é um conjunto de quê? De linhas. Então, pensa assim, células, um conjunto dessas células viram os tecidos. Só que aqui não vai ser de linhas, mas pensa que o tecido é uma estrutura maior e mais arrumada. Só que ainda não dá para ver, microscópio. A partir de tecido que a gente tem, a gente consegue visualizar. A união dos tecidos são o quê? Os órgãos. Todo mundo já viu um coração de galinha, por exemplo, quando a gente vai para o churrasco. Então, é um órgão, dá para ver. A gente está falando da espécie humana, mas dá para ver qual órgão que a gente consegue ver na gente? A pele. A pele é um órgão. E aí, a gente consegue visualizar quando a gente vai fazer uma maquiagem, né, meninas? Os meninos
quando se machucam. Então, já são estruturas o quê? Macroscópicas, visíveis a olho nu. Então, falando dos órgãos, quando a gente mistura os órgãos, vira o sistema. Então, misturamos um monte de órgão, estômago, intestino, a gente vai ter o quê? Sistema digestivo, né? Boca, estômago, intestino. Tô dando exemplo. O que a gente vai ter? Sistema digestivo. Por quê? Sistema é a reunião de vários órgãos. E todos os sistemas do nosso corpo funcionando, vocês podem fazer analogia com uma orquestra. Todo mundo funcionando direitinho forma um organismo. Então, vamos ver aqui na foto. O átomo é uma bolinha pequena, microscópica, né? Que a gente está falando de coisas que a gente não vê, só através de microscópio. Juntou mais de um átomo, forma o quê? Uma molécula. A molécula, ela vai originar as organelas, né? Que são as partezinhas que a gente vai encontrar dentro da célula. Chegando em célula, conjunto de moléculas vira uma célula. E o conjunto de células, tudo junto, vira o quê? Tecido. Vários tecidos juntos formam um órgão. Vários órgãos juntos, como eu dei o exemplo do sistema digestório, ó, fígado, estômago, intestino. Faltou a boca aqui, mas enfim. O conjunto desses órgãos forma o que? Sistema. E todo sistema digestivo, sistema muscular, sistema nervoso e sistema circulatório, forma o que? Um organismo. Ó, organismo que o cara tá até sério. Então, a gente vai começar evoluindo na aula de acordo com as estruturas. Elas vão aumentando o tamanho. Começando então com as células. Ela é vista aqui com a parte da ciência, citologia. Ela é a menor unidade viva e funcional do corpo. É ela que bota o corpo para funcionar. Ela é pequena, mas ela é importante. O conjunto delas, como eu falei, é igual ao tecido. E cada uma vai se organizar para realizar uma determinada função. Por que eu tô falando isso? Esse aqui são células sanguíneas, todas essas 3. Aqui também, 4 na verdade. Aqui é uma célula de estrutura nervosa, células de pele, células reprodutoras, também células de pele. Então, ó, aqui, como é sangue, olha o formato delas. Redonda, com pontinhos e estruturas diferentes dentro dela. Nervoso, parece um galho de árvore. Por quê? Precisa fazer conexão entre as células para transmitir os impulsos ao longo do corpo, que são as informações. O sistema nervoso passa informação para o corpo todo. Reprodutora, que é gameta masculino, precisa desse flagelo, porque o gameta masculino é o que encontra o gameta feminino, e ele precisa dessa cauda aqui, ó, flagelo, para poder chicotear e se movimentar. Células da pele são bem juntas, ó, e achatadas. Então, cada uma, elas são células, mas cada uma se organiza diferente para determinar uma função. E o que eu posso encontrar em todas as células? Basicamente, composição básica. Estou falando geral, de todos os seres vivos. Membrana plasmática, citoplasma, que é onde ficam as organelas. Exemplo de organelas, só para a gente lembrar. Ribossomos, que junto com os ribossomos fica o retículo endoplasmático rugoso. Retículo endoplasmático rugoso e ribossomos fazem o quê? Produzem proteína. Retículo endoplasmático liso. Produzem o quê? Por que é liso? Porque não tem ribossomos, ele não tem pintas. A gente brinca porque os ribossomos pode ser comparado às pintas. Retículo endoplasmático liso, então, produz gorduras. Mitocôndrias produzem energia. Lisossomos, digestão da célula, digestão no interior da célula. Complexo de Golgi, produz açúcar e faz armazenamento e estocagem de outras substâncias que já foram produzidas. Além da membrana plasmática, que é a capa que protege o meião deles, citoplasma, onde a gente tem a organela, tem uma região chamada de núcleo, né? Se forem células eucarióticas, que vai ter material genético. Se tiver a membrana nuclear bonitinha, com o núcleo arrumadinho, são células eucarióticas. Se não tiver espalhadão na meiuca, né, da célula, são chamadas de células procarióticas.
só para relembrar um pouco da citologia. Então, célula humana, que é uma célula animal, ó, membrana plasmática, que é a capa que protege, citoplasma, olha quantas organelas estão dispersas de citoplasma, retículo endoplasmático, eu falei mentira, ó, tá junto com quem? Os pontinhos, ribossomos. A gente tem mitocôndria, né? Assim, mitocôndria tá meio sem vergonha, mas vamos trabalhar só que ela produz energia. Lisossoma, que contém enzimas que ajudam na digestão. Peroxissomos são que fazem a desintoxicação das células. Complexo de Golgi produz açúcar e também, se vocês forem ver os saquinhos dela, serve para armazenar. Aqui não está representado o retículo endoplasmático liso, mas como eu falei, o retículo endoplasmático liso ele produz gorduras, lipídios. Gorduras e lipídios é a mesma coisa, se vocês forem ver no livro ou em outro local. E eu esqueci de falar, né? Membrana plasmática, citosol e núcleo. Ó a carioteca aqui em volta, onde a gente vai ter o material genético. Reunir várias células eu formo o quê? Como eu falei? Tecidos. Só que quando a gente não nasce já pronto, a gente nasce como embrião, né? Vem dentro da barriga da nossa mãe. Então, quando a gente é embrião, as células, elas têm a mesma cara, elas não têm formato. Porque até que todo mundo brinca que neném nasce com cara de joelho. Por quê? A gente vai se formando. As células são parecidas e vão se diferenciando à medida que o neném vai crescendo dentro da barriga. E vai formar vários tecidos e os órgãos à medida que vai evoluindo na gestação da mãe. Então, quem tiver irmãozinho chegando aí, ó, fica a dica. Vocês vão ver que à medida que a mãe de vocês forem fazendo os exames, vai formando mais órgãos e vai ficando mais completo o feto, o embrião. Tipos de tecidos, né? Como eu falei, a gente tem várias células e cada célula vai ter um formato diferente. Mas o que a gente encontra no corpo, basicamente, é o tecido epitelial, que vai formar pele. O tecido nervoso, que vai formar o sistema nervoso, né? Que a gente vai ter como principal, a gente vai ver aos poucos agora, como célula principal o neurônio. O tecido muscular, que é uma da parte do sistema que faz a gente se movimentar, os músculos, e faz com que nossos órgãos funcionem. O tecido conjuntivo, que é o que preenche, né? E que assume outras funções, como por exemplo, tecido conjuntivo, a gente tem o conjuntivo, que é o que preenche. A gente tem o cartilaginoso, que forma as cartilagens, que ajuda nos nossos ossos para a gente se movimentar. A gente tem o tecido conjuntivo ósseo, que é o nosso esqueleto. E a gente tem o tecido conjuntivo sanguíneo. Então, o tecido conjuntivo, ele não é uma coisa só, ele tem várias caras. Os outros é epitelial, nervoso é nervoso e muscular é muscular. Tecido epitelial é formado basicamente por células epiteliais. Se a gente for ver aqui, cada local da pele vai ter um tipo de tecido epitelial diferente. Ó, a bexiga. Você tem as células de um formato, mesmo sendo só tecido. Eu falei que a célula pode assumir qualquer formato. A do estômago tem essa cara. A do respiratório é essa aqui, ó. Esse epitélio é bom para eliminar qualquer coisa que a gente vai respirar. Lembrando do vírus aí, ó. Mas assim, nem sempre funciona totalmente. A gente tem vários formatos de tecido epitelial. A gente pode ter em formato de cano, de colchãozinho, de dado, enfim. Cada local da pele vai precisar de um formato diferente. Quais são as funções do tecido que forma a pele? Proteção, porque a nossa pele é proteção. Revestir, imagina a gente ver os músculos lá dentro, que é da nervoso. Ajuda na absorção de substâncias, porque a nossa pele precisa. E liberação de secreções, glândulas. O suor, como por exemplo o suor, ou a pele que é oleosa, libera o que? Óleo, que é o sebo. Então, tem essas três funções básicas. Não só a absorção de substâncias, né? Como eu falei, tem no estômago também, tecido epitelial. Ajuda a absorver as substâncias para a digestão também, né? Então, vamos lembrar
porque não é só um local que a gente vai encontrar o tecido epitelial. Segundo tecido nervoso, a gente vai encontrar como a célula principal o neurônio. Olha a cara do neurônio, que tem 3 pedaços. Dendritos, a gente tem o núcleo, que é o dendrito é a parte da árvore, o núcleo, que é essa parte aqui, central, e a parte da cauda dele é o axônio. Geralmente, um dendrito se liga a um axônio de uma célula vizinha. Para quê? Mandar informação. Tem informação, vai chegar comida. É a informação. O dendrito manda para o axônio da outra célula e eles vão fazendo telefone sem fio e essa informação passa para o corpo inteiro. Olha que interessante. Função: transmitir informações por todo o corpo através de impulsos nervosos. Como? Pelos neurônios. Essa parte aqui se comunica com o axônio, que é essa pontinha, da outra. E eles vão como se fosse um telefone sem fio. São as células fofoqueiras do corpo. Tecido muscular. Como eu falei, a função dele é músculo. Você lembra de quê? Movimento. Movimento do corpo, né? A parte esquelética do corpo. Ele ajuda o esqueleto a se movimentar. Só que ele não faz isso também. Somente isso. Ele faz com que alguns órgãos funcionem. Funcionamento dos órgãos, como coração, né? Funcionamento de órgãos, por exemplo, sistema digestivo e do coração. Cada um tem uma forma diferente. Por isso que o músculo, tecido muscular, vai ser classificado segundo a sua função e característica em 3 tecidos musculares diferentes. Tecido muscular estriado esquelético. Como eu já falei, esquelético tem a ver com movimento. Ele que vai fazer a contração forte do nosso corpo. Se a gente fizer contrair o braço, que a gente fala muque, a gente vai fazer que é uma contração forte e voluntária. Por quê? Você só vai contrair seu músculo se você quiser fazer isso. Então, seu músculo só trabalha. Então, façam bastante movimento nesse músculo aqui em casa. Não fiquem sedentários. A contração do tipo voluntária e forte. Tecido muscular estriado cardíaco. Então, cardíaco vem de quê? De coração. Ele faz o seu coração para de bater porque você quer? Não. É uma contração involuntária, por quê? Tem sinais do nosso corpo, mas não depende da nossa vontade. É rápida. Imagina se seu coração fosse devagar. Você não ia conseguir fazer nada. E tem ritmo. Quando não tem ritmo, você tem um problema de coração, tem que ir correndo para o médico, e aí dá ruim. Então, contração involuntária, ou seja, você não comanda, é um comando interno, não é da sua vontade, rápida e rítmica. Esses dois aqui é estriado. A gente vai ver no próximo slide por que é estriado. Tecido muscular liso. É muscular, liso, não estriado, não tem estrias. Não é estria de pele, não. Vocês vão ver o que é estria bonitinho, como eu falei no slide posterior. Qual é o tipo de contração? Involuntária. Vocês conseguem mandar na bexiga de vocês, não enche? Não. Você consegue falar no estômago, não digere? Ou o estômago digere rápido? Também não. Por quê? Quem forma essas estruturas são os tecidos musculares lisos. A contração involuntária, ou seja, não depende da nossa vontade, é lenta, mas é duradoura. Por quê? Porque o nosso sistema digestivo ele tem um ritmo de funcionamento, então tem que ser lento para poder ocorrer a absorção. Tem que ocorrer sem a gente mandar, porque imagina, digere, não digere. A gente esqueceu de mandar digerir, ainda mais quando tem muita coisa na cabeça. Ia dar ruim também. Então, por que o tecido muscular esquelético e o tecido cardíaco é estriado? Porque tem essas estrias aqui, Tá vendo? Esses traços. Isso é chamado de estria. Por isso que é chamado tecido muscular estriado. Esquelético, porque tem a ver com a movimentação. E tecido muscular estriado cardíaco, porque tem a ver com o funcionamento do coração. O miocárdio, o músculo do coração é miocárdio. Então, é um tecido muscular estriado cardíaco. E o liso, por que é liso? Não tem estria. Você viu alguma faixinha na vertical? Essa faixinha na vertical é chamada estria, né? Então, se não tem, é não estriado ou liso. Funcionamento dos órgãos, principalmente o digestivo. Falando um pouquinho do tecido conjuntivo, como ele tem várias caras, né? Vários tipos,
ele vai fazer várias funções. Ele pode unir as estruturas do corpo e preencher alguns espaços. Se for o tecido conjuntivo propriamente dito, que é o tecido conjuntivo principal, podem formar ossos, se for o tecido conjuntivo ósseo, cartilagem, se for o tecido conjuntivo cartilaginoso, ou sangue, se for o tecido conjuntivo sanguíneo. E a gente tem um outro, que a gente não gosta muito às vezes, que é o que armazena gordura, que é o tecido adiposo. E as meninas vivem brigando com ele, porque geralmente acumula gordura, é difícil perder, é uma tristeza, mas aí é um tecido que conjuntivo. Todos eles são tecidos conjuntivos. Então, tecido conjuntivo. Ó, cartilaginoso, que é o que produz a cartilagem, que é um líquido que lubrifica teu osso para ele poder se movimentar sem dor. O tecido ósseo, que é do esqueleto. Tecido adiposo, ó, meio amarelado, cheio de espaços. Sanguíneo, que a gente mostrou aquelas células bonitinhas, aqui, ó, várias células do sangue. Beleza. Eu já falei de células que se reúnem e formam tecidos, que se reúnem e formam órgãos. Tá? Se eu misturar os órgãos, eu tô falando de quem? Dos sistemas. Os sistemas, como eu já citei, eles funcionam como orquestra. Eles precisam estar funcionando de forma equilibrada para que todo o corpo seja regido com uma música só. Imagina se o circulatório mandasse um sinal diferente, que mandasse para o linfático fazer, ia ser uma desorganização, ia ser uma música desafinada. Então pense no sistema como uma orquestra que precisa funcionar de forma coordenada para que o corpo esteja em equilíbrio, ou seja, a música esteja na mesma sintonia. Então, união de tecidos é igual aos órgãos, que uma vez reunidos formam sistemas, que precisam estar em equilíbrio. A gente tem vários sistemas. Eu só vou citar alguns, porque a gente vai trabalhar a longo tempo. São vários, ó. Olha quantos. Circulatório, linfático, digestório, endócrino, tegumentar. Tegumentar vem de pele. Muscular, nervoso, reprodutor, respiratório, esquelético, excretor e imunológico. Se a gente for falar um de cada vez nessa aula, a gente vai ver depois e vai ficar cansativo. Então, o sistema digestivo, olha, formado por boca, glândulas, estômago, tudo mais. Ele serve para pegar os nutrientes da alimentação, quebrar a estrutura menor, e essas estruturas menores vão dar energia para o nosso corpo. Então, se você não come, você não tem energia para fazer nada. Sistema endócrino é o que produz hormônio. O hormônio ajuda na regulação do nosso corpo. Como, por exemplo, a pineal é um trequinho pequenininho aqui na cabeça que faz com que seu sono fique regulado. Assim como a tireoide. Se a tireoide estiver baixa ou alta, você tem seu corpo funcionando mais devagar ou mais lentamente. Aí você tem os órgãos reprodutivos, que a gente vai ver também. Tem alguns órgãos que são comuns em dois sistemas. Então, você tem os órgãos reprodutivos no sistema endócrino, ovário, mas eles estão também no reprodutor. Então, fica a dica também. Nem todos os órgãos estão no mesmo sistema. Você pode ter um órgão em vários sistemas. Você tem a questão do sistema linfático, que ajuda a drenar o corpo do excesso de líquido ou ajuda a limpar o corpo de outras substâncias, né? Tira o excesso de substâncias do corpo. É uma rede que está junto com o sistema circulatório. Você tem o sistema tegumentar, que são as peles, formada por pele e seus anexos. Quem são os anexos? Pelo, glândulas, todas elas para ajudar na questão da pele, que é o sistema tegumentar. Sistema muscular, que a gente faz, que junto com o esqueleto, que atua junto com o esqueleto, fazendo o movimento do nosso corpo. Olha quantos músculos que a gente tem. Não precisa focar nesse tanto de músculo, não. Mas só para mexer com vocês, ó, o bíceps, onde fica? Na parte interna do braço. Então, toda vez mostra o bíceps, é esse músculo que fica dentro da parte interna do braço. Mas quando a gente faz um muquinho, ele levanta. Sistema nervoso, né? Que a gente tem o central, onde a gente tem o encéfalo, onde está o nosso cérebro. E sistema nervoso periférico, formado pela medula espinhal. Por que é espinhal? Porque fica dentro do esqueleto. E nervos e gânglios, né? Que são um conjunto de botões nervosos. Então, sistema nervoso central, sistema nervoso periférico, formando o sistema nervoso.
A gente tem o sistema reprodutor, aqui o ovário e os testículos, que eu falei que são comuns também no sistema endócrino. Aqui, sistema respiratório, ó, começa no nariz, vai descendo, faringe, traqueia, chegando nos pulmões, né? E o diafragma é um músculo da respiração. Então, tudo isso é importante. Esse sistema, então, agora está em alta por conta da pandemia. Se ele não funcionar direito, dá problemas. Agora a gente vai falar um pouquinho do sistema urinário. A gente tem os rins, ureter, bexiga e uretra. Eles ajudam a limpar o corpo e eliminar resíduos, como, por exemplo, no nosso caso, a gente libera ácido úrico, né, através da urina. Sistema esquelético, que junto com o músculo faz a movimentação do nosso corpo. É o sistema de sustentação. Se a gente não tem osso, a gente não tem força, tem equilíbrio, né, para ficar em pé. E outro carro-chefe do momento são os órgãos do sistema imune, que podem ser desde a medula óssea, que é o que produz as células sanguíneas. Lembrando que a medula óssea fica dentro do osso, mas é a fonte produtora de células sanguíneas. E a gente tem as células sanguíneas de defesa. O apêndice, que às vezes as pessoas dão problema e a pessoa precisa tirar. Linfonodos. Alguém já teve alguma íngua no pescoço quando tem inflamação? Então, essas ínguas são chamadas linfonodos quando está inflamado. Quando eles estão normais, eles não aparecem nem ficam doloridos. As tonsilas, que ficam na região oral, né, da boca. O timo, o baço, que é uma estrutura grandona, que ajuda também a fazer eliminar algumas substâncias. As placas de Pye, que ficam no intestino. Todos esses órgãos, eles funcionam em conjunto para combater qualquer agente invasor. Então, os sistemas a gente vai ver aos poucos depois. Concluindo, começamos com células que se reuniram, formaram tecidos, que se reuniram, formaram órgãos, que se reuniram, formaram sistema. Para que tem essa reunião toda, gente? Para que o nosso corpo funcione de forma equilibrada, semelhante a uma orquestra. As células, elas são a menor parte, os tecidos, e aí elas podem, dependendo do tecido, ter um formato diferente. A gente tem 4 tecidos. A gente tem o tecido epitelial, que é o que forma pele e estruturas internas de revestimento. A gente tem tecido nervoso, que é o que ajuda a mandar as informações. O muscular, que ajuda na movimentação. E a gente tem o tecido conjuntivo, que a gente viu também, né, que tem várias funções. E esses tecidos formam diversos órgãos que estão formando vários sistemas que a gente vai, agora que eu falei, vai trabalhar nos capítulos posteriores. Em relação às atividades, a gente vai ter o teste, que vai ser em formato de formulário de múltipla escolha, então não precisam correr, leiam com calma, releiam 3 vezes, até ter certeza que vocês vão marcar aquela mais correta. E a gente tem algumas atividades finais que vocês podem entregar na outra semana na plataforma. Como é que vocês vão entregar essas atividades finais? Podem fazer, são da apostila, não são todos os números, vai estar lá no mural, no planejamento, os números que vocês precisam fazer. Eu escolhi os principais do capítulo, para que não tenha muitas atividades para vocês. Então, façam esses números, mandem foto do caderno, da apostila, resolvido, ou vocês podem digitar no Word ou outro arquivo que vocês quiserem. Mas enviem. Então, uma boa semana para vocês de aula, uma boa semana em geral, e a gente vai se falando lá na plataforma.